Bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Eu sou o Padre Valdeci Aparecido Gaias, trabalho já em Marechal Cândido Rondon, já vai para 90 dias, acabo de chegar. Trabalho na Paróquia Maria Mãe da Igreja e também ajudo ali na Paróquia Sagrado Coração. É uma alegria poder estar sempre colaborando nessa missão do qual Deus nos enviou. E nestes dias ainda muito mais, porque nos alegra muito rezar e também celebrar as celebrações que antecipam a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Cristo. Sempre é um motivo especial para nós também reviver a nossa fé com tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, também percebendo que Jesus passou pelo projeto de Deus, Deus Todo-Poderoso, do qual confiou Ele à humanidade. Então, Jesus se entrega à humanidade, nos ama até as últimas consequências, dando a vida por cada um de nós. Então podemos perceber que nas celebrações desse tempo quaresmal e também celebrar a Páscoa da ressurreição de Cristo, estamos revivendo tudo aquilo que Deus fez por nós através de seu Filho Jesus Cristo. E poder passar isso às pessoas, poder celebrar isso com o povo de Deus é muito belo e bonito, porque o sofrimento ainda existe na vida das pessoas, a dificuldade do perdão, a dificuldade de se fazer um sacrifício maior nesse tempo. E também por estarmos vivendo esse tempo tão difícil da pandemia, onde que as pessoas têm muita dúvida, e essa dúvida, quando as celebrações ajudam as pessoas a ter essa reflexão que nosso Senhor também viveu e sofreu por cada um de nós. Caiu muitas vezes no caminho do Calvário, mas se levantou. Então é motivo de esperança e não de tristeza. A Páscoa do Senhor vem nos renovar. E a Semana Santa, do qual estamos vivenciando esta semana, é uma semana toda especial, porque nos faz lembrar aquilo que Cristo sofreu por nós, a sua entrega na cruz, mas também nos faz perceber que a vida continua. A vida continua porque Jesus Cristo ressuscitou e está no meio de nós. Então essa é uma mensagem também que eu, como padre, sacerdote desta cidade, gostaria de deixar a todos, que apesar das nossas dores e sofrimento, anexando o nosso sofrimento e nossas dores a de Jesus, nós podemos vencer também. Como diz o apóstolo São Paulo, se sofremos com Cristo, morremos com Cristo, também ressuscitaremos com Cristo. Então devemos sempre nos reanimar e devemos ter essa esperança que Deus acompanha a humanidade do começo ao fim. Outrora com os profetas, com os mensageiros, do qual Ele bem quis, com tantas pessoas que foram importantes, até na Sagrada Escritura nos relata os profetas, que foi os porta-vozes do Senhor. Agora então nos dias de hoje, não só com a voz dos profetas, mas do próprio Filho Jesus Cristo, que veio para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Então a cruz de Cristo, como já disse ontem também nas Santas Missas, do qual rezei com o povo de Deus, a cruz não representa só dor e sofrimento, a cruz não é uma derrota, mas a cruz de Cristo é uma vitória sobre o pecado e uma vitória a cada um de nós também, porque a partir de Cristo ressuscitado, nós afirmamos e reafirmamos cada vez mais que Jesus
está vivo no meio de nós. De que forma? Nós, como católicos, acreditamos na Santa Eucaristia, que é a presença real de Jesus ali na Santa Eucaristia. Também na sua palavra e também no comportamento e no gesto de cada um de nós, vivenciando os ensinamentos de Cristo. Também para outras religiões, às vezes até alguns que não professam Jesus Cristo, também Deus nos deixou a sua palavra e deixou também muitos testemunhos e gestos de comportamento, de solidariedade, de paz, de união, de vida igualitária que devemos ter a todos. Então, eu acredito que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, do qual já é um livro mais lido e vivenciado em todo o mundo, deve ser ainda muito mais. A Sagrada Escritura deve ocupar o espaço na nossa vida sempre, porque ali estão os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso, que já tinha pensado em Jesus bem antes de nós. Então, a palavra de Deus está a presença de Cristo, na vida de cada ser humano está a presença de Cristo, e para nós católicos, então, é uma alegria muito grande, porque nós confiamos na Santa Eucaristia, que ali é a presença real de Cristo. Então, o que nós podemos perceber é que Deus nunca abandona a humanidade, está do começo ao fim, nos orientando e nos ajudando. Então nós, como sacerdote, também representamos o próprio Jesus nesta terra, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, mas procuramos sempre esse reflexo, essa luz que é Jesus na nossa vida. E colocando dentro de nós esses ensinamentos de Cristo, nós nos esforçamos também para que chegue até as pessoas que às vezes têm o conhecimento da própria palavra e do próprio Senhor, pessoas que têm uma certa dificuldade, mas a luz do Espírito Santo pode mover os corações. E a gente percebe bem isto, né, no nosso dia a dia, pessoas muito simples, pessoas que às vezes teve até poucas oportunidades de avançar no conhecimento, e nos traz testemunho belíssimo, testemunho do que é a justiça, do que é o direito, do que é certo, do que pode fazer, do que não pode fazer. Pessoas que foram poucos dias na escola, pessoas simples, e que às vezes nos transmite esse testemunho de Cristo, porque dentro dele existe a revelação e a fé de Jesus. A fé que está dentro da pessoa, que ele pode ser um bom ser humano também e pode transmitir aos outros essa revelação e esse conhecimento de Deus no seu particular através da fé. Então, quanto mais nos aprimoramos nas coisas de Deus, mais avançamos também. Mas o mais importante também é buscar a fé, fazer com que não morra em nós a fé. É tão bonito quando nós nos deparamos com alguém que nos tem a expressão mais simples e mais verdadeira, no qual diz: se Deus quiser, confio em Deus, vai dar tudo certo. Então são pessoas espiritualizadas que nós temos dentro de nós. E às vezes nós vemos também tanto outros contra-testemunho, pessoas muito bem preparadas na sociedade, com os seus currículos de mestrado e doutorado, e às vezes não demonstra as mesmas fé. Então isto não é para todos. Tem muitos sim que também demonstra a sua fé e o seu conhecimento que tem, consegue transmitir isto, e alguns não. Então é belo essa questão que Deus nos revela através do seu amor, do Espírito Santo, que nos revela sobre todas as coisas e nos faz sentir que somos filhos e filhas de Deus. Independente de qualquer cultura, raça e religião,
Deus é o Pai da humanidade. Então, quando nós percebemos que o outro é a imagem e semelhança de Deus, o nosso semelhante está ali a presença de Deus, nós conseguimos viver melhor numa sociedade. E numa sociedade, às vezes nos causa algum dor por atitude de alguns, pela ganância, pelo poder, nós devemos sempre colocar Deus como fonte de toda a graça na nossa vida. Então hoje, nesta Semana Santa, eu quero deixar a todos o nosso abraço, o desejo de que esta palavra, esta nossa conversa possa chegar a cada casa, a cada lar também, aqueles que vai nos acompanhar, acreditando que Jesus está presente na vida de cada um de nós. Existem as dores, existem as enfermidades, existe a luta do dia a dia, a busca de um mundo melhor, a luta nossa de uma sociedade mais fraterna, uma sociedade que possa partilhar mais, uma sociedade que possa ser mais igualitária, para que todos possam ter uma vida digna, uma vida feliz. Existem as dificuldades, mas não podemos nunca perder a fé. Já dizia o meu pai, quando eu era criança, se perdemos a fé, então tudo está perdido. Então que não perdemos a fé, nossos caros ouvintes, que nós não perdemos a fé, que nós não perdemos a direção do sagrado, que nós não deixamos de nos espiritualizar, de buscar o conhecimento em Cristo, nos aperfeiçoando bem com Cristo e na espiritualidade com Cristo, com nosso Senhor, também vamos ser um bom cidadão, uma boa cidadã também. Então é buscarmos sempre Cristo na nossa fé. Aqueles que cultivam a fé católica, busquem Cristo e busquem viver bem a sua religião. Aqueles que professam outra fé, buscar também viver de acordo com a sua igreja, com a sua doutrina, com os seus responsáveis, buscar e alimentar a fé. Para sermos assim, pessoas que conseguem amar, pessoas que conseguem partilhar, pessoas que conseguem ver a ação de Cristo no meio de nós. Quando uma sociedade quando as pessoas deixam o sagrado, deixam Cristo de lado, então pode ter certeza que vai ter uma vida um pouco mais complicada para se viver, porque a fé nos ajuda muito. Então, até mesmo no campo da medicina, os responsáveis da medicina já nos falam que quando somos espiritualizados, quando buscamos a Deus, até no tratamento psicológico, físico e tanto outros, nos auxilia melhor. A fé nos dá a convicção de vivermos melhor. Então que esta Semana Santa, revivendo as dores de Cristo, revivendo aquilo que Cristo se entregou na cruz por nós, que nós saibamos também colocar o nosso sofrimento diante da cruz de Cristo, para vencermos com Ele também, para ressuscitarmos com Ele também. Ressuscitar também em todas as outras dimensões da nossa vida, ter fé, ter coragem, buscar uma vida mais santa, mais justa e assim por diante. É importante também colocar nos dias de hoje sempre os valores cristãos diante de nós. Às vezes estamos vivendo em uma sociedade que os valores cristãos, a ética, a justiça, o direito, tudo isso se fala muito, mas se vive muito pouco. Então, se nós conseguíssemos colocar a nossa vida de fé também no campo da política, melhoraria. O nosso campo de fé estar bom, também a nossa situação na sociedade melhoraria e assim por diante. Uma coisa está interligada com a outra. Quando estamos bem espiritualmente, vamos estar melhor preparados para a sociedade também. Então que a Semana Santa nos ajuda, primeiro, olhar pelo nosso coração, por dentro de nós, junto com Cristo, aquilo que Ele sofreu e se entregou na cruz,
que nós também, passando pelas nossas cruzes, pelas dificuldades do dia a dia, nós venceremos com Cristo também, nesta terra, e uma vida feliz com Cristo também. Então desejo a todos que estão nos acompanhando e vai nos acompanhar, uma Semana Santa a todos, uma feliz Páscoa, e continuaremos não perdendo a esperança, mas buscando Cristo, que é o Cristo que nos move, é o Cristo ressuscitado, é o Cristo crucificado da cruz, mas ressuscitado, que vive e está no meio de nós, nossa fonte de todo bem. Então, feliz Páscoa a todos, que Deus abençoe. É o que o Padre Valdeci, da Paróquia Maria Mãe da Igreja, e também da Sagrada Coração de Jesus, do centro aqui de Marechal. Que Deus abençoe a todos. E um abraço a todos também, dos nossos irmãos, do nosso clero, que todas as cidades e todos os lugares estão também trabalhando para que Deus, levar Deus até as pessoas também. Todo o clero de Toledo, que Deus abençoe, o nosso bispo D. João e todos que nos auxiliam também. São tantas pessoas que estão conosco e trabalham conosco durante todo o tempo na igreja, pegando daqueles que preparam a liturgia, aqueles que estão atuando como Ministério da Música, até aquele que vai abrir a igreja, ventilar a igreja. Que Deus abençoe a todos, uma feliz Páscoa a todos do nosso, não só da nossa cidade, mas de toda a nossa diocese, de todos os municípios, de todo o nosso povo paranaense. Que Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa a todos. Está a fim de investir o seu dinheiro? Então venha para a Integrity! É onde se pratica a negociação ganha-ganha, onde o melhor negócio acontece quando todos ganham, compradores e vendedores. Na Integrity, você encontra casas e sobrados novos e usados, lotes, áreas urbanas e industriais, chácaras em toda a região. Venha fazer a melhor negociação! A Integrity está localizada na rua Minas Gerais 860, bem no centro de Marechal Rondon. Acesse integrityimoveis.com.br ou ligue 45 998224928. Integrity, fazer é preciso!